Fala galera, beleza? Aqui é o Dani e hoje a gente vai conversar um pouco sobre o movimento retilíneo uniformemente variado. A gente já vinha conversando sobre o movimento retilíneo uniforme, a gente já acabou o estudo dele e agora a gente vai entrar no uniformemente variado, que muda uma coisa muito importante que é a aceleração. A aceleração chega para a gente nesse movimento. O que acontece? Que é esse movimento retilíneo uniformemente variado? É um movimento que continua em linha reta, a gente não vai trabalhar com movimentos curvilíneos, que fazem curva, ou qualquer coisa do tipo. Só movimentos em linha reta, em que a velocidade não é constante. Essa é a principal mudança dos movimentos, a velocidade que não é constante. Ou seja, contém uma aceleração. A aceleração é o que faz essa velocidade não ser constante. A aceleração é constante, então a velocidade varia de forma uniforme com o tempo. Essa aceleração constante é o quê? Por exemplo, a aceleração ser tipo de 2 metros por segundo, a aceleração de 6 metros por segundo, ela tem um valor fixo, ela não fica mudando. E agora a velocidade vai variar, mas de forma uniforme, que é essa taxa da aceleração, certo? Mas como que isso funciona? Vamos lá. O que é a aceleração? A aceleração mostra a variação da velocidade, ou seja, o quanto está variando. Vamos ver como isso funciona. Vamos lá. Vamos supor que eu tenho uma aceleração de 6 metros por segundo ao quadrado. Vamos pegar como se fosse no instante de t igual a zero, a gente tem uma velocidade inicial de 0 metros por segundo. Ok, se a gente tem uma aceleração de 6 metros por segundo, no primeiro segundo a gente vai ter 6 metros por segundo. Em 2 segundos a gente vai ter 12 metros por segundo. A gente está variando nessa taxa de 6 metros por segundo, que é a aceleração, certo? Então, essa aceleração é o tanto que eu vario, então é a variação da velocidade, dividido pela variação do tempo, no tempo que eu estou variando, certo? O tanto que a velocidade variou num instante, certo? Para eu saber em cada unidade de tempo o tanto que eu estou variando. E isso é aceleração. A unidade da aceleração, vocês verem aí do lado, é metro, por exemplo, metros por segundo. Então é uma unidade de velocidade dividido por uma unidade de tempo, entendeu? Então se eu tenho metros por segundo dividido por segundo, eu vou ter metros por segundo ao quadrado. Então sempre lembra que, por exemplo, a aceleração ela está variando uma quantidade de velocidade a cada unidade de tempo. Então ela está mudando certos metros por segundo, uma unidade de metros por segundo, em cada segundo, certo? A aceleração constante é o que faz o movimento ser uniformemente variado, certo? A aceleração maior que zero, a gente tem um movimento acelerado. Se a gente tem uma aceleração menor que zero, a gente tem um movimento retardado. Se a gente tem uma aceleração igual a zero, a gente tem um movimento uniforme. O movimento acelerado, eu já acabei de dar um exemplo, que é o exemplo do slide anterior, que a velocidade está aumentando com uma taxa positiva de aceleração, que no caso era, se eu não me engano, era 6 metros por segundo, certo? E se for um movimento retardado? Vamos lá. Isso aqui tem um exemplo. A aceleração é de menos 6 metros por segundo ao quadrado. Vamos lá. Vamos supor que em t igual a zero a gente tem uma velocidade de 30 metros por segundo, certo? No outro movimento a gente estava adicionando essa aceleração. Agora a gente vai subtrair ela, certo? Se a gente está subtraindo ela, a velocidade vai diminuir. E se a velocidade vai diminuir, então o movimento é chamado de retardado, ok? Então, em t igual a 1 segundo, a gente vai ter uma velocidade de 24 metros por segundo, que é 30 menos 6. Se a gente tem em t igual a 2, a gente vai ter uma velocidade de 18, que é 24 menos 6. Ok? Então, isso é um movimento retardado. Reparem que está modificando a velocidade em uma taxa a cada segundo, ok? Então, para a gente, depois daqui a gente vai poder generalizar isso tudo que a gente está falando. Beleza? Vamos lá, o cálculo da velocidade. Vamos lá. Imagine um carrinho inicialmente com uma velocidade igual a zero e com uma aceleração de 10 metros por segundo. Então a gente vai fazer o que a gente já tinha feito. Vamos lá, vamos por parte. No instante igual a t igual a zero, eu vou ter uma velocidade de 0 metros por segundo. Eu coloquei a velocidade inicial de zero só para ficar bem claro o que eu estou querendo falar com vocês, ok? Então no instante t igual a 1 segundo, a gente vai ter uma velocidade de 10 metros por segundo, que é 0 mais 10. No instante de 2 segundos, a gente vai ter uma velocidade de 20 segundos, que é 10 mais 10, ok?
Repara que a velocidade é a velocidade anterior adicionada ao produto de A por T. Mas como assim? Como assim? Vamos lá. Vamos lá. Do primeiro instante, que T igual a zero e velocidade igual a 0 metros por segundo. Ok? Eu tenho 1 segundo. Eu tenho no próximo instante 1 segundo e uma velocidade de 10 metros por segundo. Como que eu cheguei esse 10 metros por segundo? Eu multipliquei o tempo de 1 segundo vezes a aceleração de 10 metros por segundo. Então eu tenho 1 vezes 10, 10. No instante de 2 segundos, eu vou ter 20 metros por segundo. Eu multipliquei o tempo de 2 segundos vezes a aceleração de 10 metros por segundo. Então eu vou ter 20 metros por segundo. Ok? Então eu estou pegando a velocidade, por exemplo, do primeiro e multiplicando por 2 vezes 10, por exemplo. Eu posso pegar o instante anterior mesmo, por exemplo. Eu posso pegar o instante de t igual a 1 e comparar com o de t igual a 2. Seria a velocidade de 10 metros por segundo vezes 1, que é a diferença dos tempos entre o tempo igual a 1 e o tempo igual a 2, se passou 1 segundo. Então eu tenho 1 vezes 10, certo? Então eu estou pegando 10 e estou adicionando 10, ok? Espero que isso tenha ficado claro. É bem interessante você pensar isso, que vai ajudar a gente a não esquecer as formulazinhas. Então, se eu estou falando isso, então é a mesma coisa que eu estou falando, que a velocidade é igual à velocidade inicial que eu tenho, vezes a aceleração, vezes o tempo que se passou, ok? Isso eu acho a velocidade final. Tudo bem? Então vamos passar para frente. O cálculo da distância percorrida. Vamos lá. O que a gente faz nesse cálculo dessa distância percorrida? Vamos lembrar um pouco lá do outro movimento, que a gente tinha o movimento retilíneo uniforme. No movimento retilíneo uniforme, a gente tinha que o gráfico de velocidade vezes tempo era uma linha reta e seria como se fosse essa linha preta, no caso, ok? Como a velocidade vai mudando, então não vai ser uma linha reta mais, vai ser uma linha reta, porque tá adicionando uma constante, uma aceleração constante, mas não vai ser uma linha reta do jeito que era no movimento retilíneo uniforme, vai ser uma linha reta mais tombadinha, certo? Com uma certa inclinação, certo? E o que a gente falou para o movimento retilíneo uniforme vai continuar valendo para o movimento retilíneo uniformemente variado, em que a área desse gráfico, embaixo desse gráfico, é a distância percorrida, certo? Então a gente vai dividir em duas partes para a gente conseguir calcular a área desse gráfico. A gente vai pegar o retângulo aqui de baixo e o triângulo ali de cima, certo? A gente vai dividir em duas partes. O retângulo aqui embaixo é mais fácil da gente calcular, certo? Que é o VO, que é a velocidade inicial que eu tenho, que é o ponto onde está batendo no eixo Y, que é o eixo da velocidade, vezes o tempo que se passar, certo? Aí você tem essa área desse retângulo. Para esse triângulo, o que a gente tem? A gente precisa do altura do triângulo. A altura do triângulo é o quê? É a velocidade final menos a velocidade inicial, certo? Isso me dá a altura desse triângulo. A base desse triângulo é o tempo que se passou, certo? E a gente sabe que a área do triângulo é base vezes a altura dividido por 2. Então a gente tem que VO menos, V menos VO vezes T dividido por 2 seria a área desse triângulo. Mas a gente aprendeu um conceito lá atrás, que é do conceito de aceleração, que a aceleração é a variação da velocidade dividido pela variação do tempo, certo? Então a gente pode mexer nessa fórmula e, usando esse conceito de aceleração, a gente pode chegar em que AT ao quadrado dividido por 2, essa parte de cima. Então a área disso aqui tudo vai ser VOT mais AT ao quadrado dividido por 2. E por aí a gente acha a nossa próxima formulazinha, que é a distância é igual a VOT mais 1 meio de AT2, certo? A distância é igual a velocidade inicial vezes o tempo, mais meio vezes a aceleração vezes o tempo ao quadrado. Se você quiser e precisar usar a função horária da posição, que se precisar de usar a posição inicial, posição final, e não precisar calcular a distância, para ficar mais fácil, você pode fazer o que a gente já tinha aprendido lá no movimento retilíneo uniforme, que é substituir a distância pela variação da posição, certo? A gente pode pegar a posição final menos a posição inicial, ok? Então é só a gente colocar isso na formulazinha que a gente tem a função horária da posição, que é a posição final é igual à posição inicial mais a velocidade inicial vezes o tempo. Aqui está faltando um mais,
tá errado aqui, depois eu vou corrigir e mandar para vocês, mais meio de AT2, ok? Combinando as duas equações, também temos uma outra valiosa equação, que é a equação de Torricelli, que é v ao quadrado, que é a velocidade final ao quadrado, é igual a velocidade inicial ao quadrado, mais duas vezes a aceleração vezes a distância. Vocês podem perceber que são várias equações que a gente vai ter que usar, certo? Mas cada uma tem sua propriedade. Cada uma você vai olhar, você vai olhar quais informações que você tem e qual está faltando, certo? Você sempre vai usar a que está faltando só uma informação, que você tem todas as outras, ok? Por isso que a gente tem várias opções, para sempre você ter uma alternativa diferente de fazer o exercício, ok? Então essas três equaçãozinhas a gente tem que saber para fazer os exercícios de movimento retilíneo uniformemente variado. Tudo bem? Vamos lá, vamos para a análise gráfica. A análise gráfica é bem parecida com o que a gente fez no movimento retilíneo uniforme, mas tem algumas diferenças. Vamos lá. As três principais análises gráficas são no gráfico velocidade vezes tempo, a gente tem a distância percorrida. É algo que a gente acabou de fazer no exemplo em que eu cheguei na fórmula da distância, certo? A inclinação do gráfico de V por T é a aceleração. Então, sempre que você tiver um gráfico de velocidade por tempo, você calcula a inclinação e você vai ter a aceleração do sistema, certo? E a concavidade da parábola do gráfico de distância por tempo, eu vou explicar agora, que é o seguinte. Se a aceleração for maior que zero, a gente vai ter uma concavidade voltada para cima, certo? Concavidade é onde esses dois pontinhos estão, tipo assim, as duas extremidades da parábola estão apontando, elas estão apontando para cima, certo? E quando a aceleração for menor que zero, a concavidade vai estar apontada para baixo, certo? Então, o que acontece? Sempre que você tiver isso, vai ter várias questões perguntando, por exemplo, se você tem, vamos pegar o primeiro gráfico, vai perguntar, isso é um movimento acelerado ou um movimento retardado? Então, se a aceleração é maior que zero, então tem um movimento acelerado, beleza? Vai ter muita questão para vocês interpretarem o que isso está dizendo, tudo bem? Agora vamos interpretar só mais uma coisa sobre esses gráficos, que é muito interessante, que é o seguinte. Reparem que é um gráfico de posição por tempo. Poderia ser distância por tempo também, mas posição por tempo é um pouco mais interessante. Porque, pensa comigo, se ele está saindo, por exemplo, de um ponto, vamos colocar esse primeiro ponto, sei lá, uns 10 metros. Ele está passando pelo ponto zero, certo? De posição zero, e está indo por uma posição negativa. E depois está voltando a ter uma posição negativa, certo? Então, lá embaixo, na parte mais baixa do gráfico, é como se estivesse mudando o movimento, certo? E isso é uma coisa bem interessante de vocês perceberem nesse gráfico, que a posição está ficando, por exemplo, passando de um ponto negativo para um ponto positivo, e lá embaixo ela está mudando de direção o movimento, ok? De sentido, no caso. Na queda livre, a gente vai pegar duas importantes propriedades, que é o seguinte, a gente vai adotar a aceleração como uma gravidade, é bem óbvio, porque, por exemplo, se você está soltando um objeto, o que está fazendo cair é a aceleração da gravidade. Então a gente não precisa ficar calculando essa aceleração, a gente já sabe o valor dela, que é 9,8 metros por segundo ao quadrado. Alguns exercícios vão mandar vocês considerarem a gravidade com 10 metros por segundo. Mas se o exercício não mandar vocês colocarem como 10 metros por segundo, vocês colocam 9,8 metros por segundo. Ok? E em vez de a gente colocar a distância como D, a gente vai colocar a altura H. Ok? Por que isso? Porque é só para a gente diferenciar os dois movimentos, certo? Que sempre que, por exemplo, que um objeto está caindo em queda livre, essa distância vai ser sempre a altura do movimento, tudo bem? Então a gente só pega essas formulazinhas e substitui isso tudo, ok? Essas duas, o G e o H, certo? Aí elas ficam dessa fórmula aí. H é igual a VOT mais o meio de GT2, V é igual a VO mais GT, e V ao quadrado é igual a V0 ao quadrado mais 2GH. Beleza? Então é basicamente isso que eu queria falar com vocês de movimento retilíneo uniformemente variado. Depois eu vou
Depois eu vou colocar os exercícios para vocês fazerem e depois eu vou corrigir eles também. Tudo bem? E qualquer dúvida pode me chamar que eu tiro a dúvida, explico de novo. E qualquer coisa que aparecer, vocês podem mandar mensagem. Tudo bem? Valeu e até mais.